a todos! Pão quentinho caseiro soa sempre bem. O que não soa sempre bem é o forno ligado no verão a aquecer a casa. Mas eu hoje trago a solução para esse problema. Uns pãezinhos que se fazem no fogão. São perfeitos para fazer sanduíches, para levar para a praia ou até para levar na marmita para o trabalho ou para comer em casa torrados com manteiga e não precisam de que se ligue o forno para os fazer. São English muffins, ou muffins ingleses, numa tradução literal, e são muito fáceis de fazer. Começamos pela água, deitamos a água, especialmente para quem der batedeira é sempre importante pôr água primeiro. O fermento, salpicar aqui por cima da água, que assim vai começando a dissolver. Descarte de massa-mãe, para quem tiver. Quem não tiver, eu dou a receita adaptada depois na legenda. E um ovo. E basicamente isto é quase misturar os ingredientes todos. Farinha de trigo sem fermento, portanto normal, vá. Deitar a farinha, aqui misturar tudo. Um bocadinho de sal, isto é o açúcar, um bocadinho de açúcar e sal. Fica só a faltar a manteiga, porque primeiro eu gosto de amassar isto para desenvolver o glúten e depois então junto a manteiga. Os ingredientes já viraram uma massa, portanto já coesa, já besuntei aqui a manteiga. Para quem fizer à mão, há assim um momento em que parece que fica uma grande porcaria, é mesmo assim, é ir amassando até incorporar a manteiga completamente e termos uma massa bem macia. Isto na batedeira é mais fácil. Também há um momento quando se junta que parece que tudo começa assim a dançar, é mesmo assim. O glúten desenvolve-se melhor se juntarmos a manteiga no fim e depois é só ter um bocadinho de paciência para incorporar a manteiga na nossa massa. Estes English muffins são um bocadinho parecidos com os bolos do caco, mas não levam batata doce e são, no geral, menos doces que o bolo do caco. E eu agora vou-me entreter aqui a amassar isto e já venho mostrar como é que deve ficar o resultado final. Já tenho aqui a manteiga bem incorporada na massa, está bem sedosa e bem fofinha, que é o que se quer mostrar aí para casa. E agora é tempo de levedar. Se fizerem só com massa-mãe, se tiverem uma massa-mãe bem viva e não usarem o fermento de compra, vai demorar mais um bocadinho. Mas para quem usar o fermento de compra, umas 2 horas, eu vou só besuntar aqui a minha caixinha que eu tenho para levedar as massas com um bocadinho de óleo, só para não criar crosta em cima enquanto leveda, só um bocadinho e depois passo assim. Deixar tapada umas 2 horas ou até duplicado de volume, às vezes pode depender um bocadinho da temperatura da vossa casa. Em alternativa, quem quiser pode fazer a massa, por exemplo, à noite e deixar no frigorífico a levedar para a manhã seguinte, para depois então formar os English muffins. A minha agora vai descansar 2 horas e já cá voltamos. A massa já levedou, aliás vê-se bem quanto ela cresceu, até porque está quentinho cá em casa. E eu antes de tirar daqui vou fazer 2 coisas para não me esquecer, que eu até me esqueço com frequência. A primeira delas é polvilhar a bancada com farinha, porque se nós vamos cortar os muffins e depois se eles colam à bancada, perdem um bocadinho a forma, não que seja dramático, mas nós queremos o mais perfeitinhos possível. E tenho aqui um tabuleiro forrado com papel vegetal que vou polvilhar, neste caso até vai ser com sêmola de milho. Se encontrarem a sêmola de trigo ou semelina, eu tenho aqui, mas só tenho mesmo um restinho de milho que também serve. Portanto, só polvilhar para, novamente, depois os nossos muffins não colarem e não ficarem peganhentos. Pronto, tenho isto aqui bem polvilhado, vou então deitar a massa. Eu vou estendê-la, mas eu vou só estendê-la com a mão, não vou usar rolo da massa nem nada, porque não é preciso. Nós queremos mais ou menos 1,5 cm de altura e eu vou apontar para um retângulo de 12 por 24 cm. Os English muffins tradicionalmente são redondos e até se cortam um pouco como scones. Só que o que eu acho é que quando nós cortamos qualquer coisa redonda há sempre um desperdício que depois tem que se reamassar, tem que se estender novamente. E então eu vou fazer quadrados. É muito mais fácil, sabem exatamente ao mesmo e não há necessidade de reamassar a massa ou de voltar a estendê-la. Fazemos este processo só uma vez. Não queremos tirar demasiado ar, mas pressionar ligeiramente para ter o tamanho. Eu tenho aqui uma régua
Mas nós queremos 8 muffins. Se não tiverem regra ou não tiverem paciência, vejam o tamanho em casa, queremos 8 muffins mais ou menos do mesmo tamanho. Portanto, eu aqui até já tenho um bocadinho mais dos 24 e aqui também um bocadinho mais dos 12, portanto está em bom tamanho. Portanto, eu agora vou cortar 2 linhas e 4 colunas e fazer os 8 muffins. Às vezes a dificuldade é que os cantinhos ficarem mesmo com o ângulo reto. Também não faz mal. Agora vou só tapar com película aderente, deixá-los dar mais uma hora para ficarem bem fofinhos e depois então vamos ali para o fogão cozê-los para eles ficarem bem tostadinhos. Os English muffins estão prontos a cozinhar e onde é que eles vão ser cozinhados? Na frigideira. Eu tenho uma frigideira de ferro fundido, mas qualquer frigideira serve. Não é preciso óleo, nem manteiga, nem gordura nenhuma. Cozem mesmo a seco. 2 minutos de cada lado e já está. E ficam prontos a saborear. Portanto, vou então começar a fazer estes. A frigideira está quente, agora com cuidado pegamos nos nossos pãezinhos e por isso é que é importante ter aquela sêmola em baixo para não colar. Pomos em cima, depois dependendo do tamanho da frigideira põe-se 2 ou 3, eu acho que vou só pôr 2. E agora é contar 2 minutos e depois viramos. Estes English muffins têm uma particularidade, que é não se cortam com uma faca, cortam-se com um garfo. O que se faz é espeta-se o garfo ao longo do English muffin. Isto porquê? Para se manter aqueles buraquinhos lá dentro que a massa formou sem esborrachá-los com a faca. E assim temos mais espaço para a compota, para a manteiga, para fazer um ovo Benedict, que normalmente são servidos nestes English muffins, torram-se e depois põe-se o molho holandês e o ovo escalfado. Depois, como tem este picotado, como nós fazíamos na escola quando éramos miúdos, é só separar o English muffin e saboreá-lo. Espero que tenham gostado desta sugestão e até para a semana!